Torcida Alvirrubra, única ex-campeã estadual, campeã do centenário, campeã nacional no estado de Pernambuco. Está começando a 20ª audição do Instiga Alvirrubra. Eu sou Caio. Eu também sou Caio e este... Atenção, Caio. Silêncio, certo? Calma, porque este será um programa fúnebre. Porque o esporte bretão, né, o nosso futebol, ele será constantemente atingido de forma fatal no decorrer deste programa. Afinal, hoje é dia de rememorar clássico dos clássicos. E a gente sabe, quando o time da Abdias perde, o futebol morre. Programa de TV vespertino faz melhores momentos de defesa do grande ídolo deles. Ping-pong vira febre no esporte amador. E Pernambuco passa a viver a pior crise da história do futebol em todos os tempos. Agora, quando ganha, a gente sabe como é que é, né? Mas aqui, no Instiga Alvirrubra, o nosso compromisso é só com as vitórias do Timba e com você, né? O nosso ouvinte, que pode matar a saudade através das vozes únicas, autênticas, inigualáveis dos nossos arquitetos do radialismo esportivo pernambucano. Portanto, né, para começar o programa de hoje, vamos levar uma vitória dentro da Ilha do Retiro, pedida no nosso Twitter pelo nosso companheiro de corneta alvirrubra, Marcelo Falcone, nosso querido Fal, que tinha cornetado a enquete do Corneta. Vê só, que é o momento de mais pura essência do nosso programa, por não incluir justamente esta partida na enquete do jogo solicitado por nossos ouvintes. Isso é para você que ouve o nosso programa ver o nível de amor pela cornetagem. Aqui, meu velho, a gente corneta o próprio corneta alvirrubra, né? Não tem rabo preso com seu ninguém. A ocasião, né, no caso, ocorreu pela Copa do Nordeste de 2014. O rival tinha acabado de voltar para a Série A do Brasileiro, enquanto que o Timba tinha feito o caminho inverso, né? Caiu da A para a Série B. Um elenco totalmente novo, o ano começando com apenas 3 jogadoras no elenco, e há quem compare esse momento delicado do Timba com outros rivais que têm elenco completo nessa temporada, o que é um verdadeiro delírio coletivo. Mas, enfim, vitória na ilha, 1-0. O autor do gol foi o grande amigo da boemia recifense, com passagem nos dois. Fez mais raiva ao pessoal de lá do que ao pessoal de cá. O meia, Zé Mário. E a narração deste gol é do maior gol do mundo. Pra grande área, passe pra Zé Mário, ele e o Magrão vai marcar, atirou, gol! Gol! Minutos de futebol, primeiro tempo do jogo. Bola pra Zé Mário, saiu na cara do Magrão. Ele e o Magrão teve a frieza e a tranquilidade para arrematar no fundo do gol. No programa de hoje, nossa viagem do tempo estará no caminho inverso do que costumamos fazer. A onda do DeLorean é voltando para o passado. Em 2012, Náutico e Sport se enfrentaram pela 38ª e última rodada da Série A. A mídia do Sudeste vinculou por toda a semana que havia um arrumadinho para que o Náutico, à época já garantido a primeira divisão, perdesse para o rival e mantivesse o time da Abdias também na divisão principal nacional. Na hora da bola rolar, o treinador Alexandre Galo, ele que teve um bom momento aí ali perto na Zona Norte, né? Mas no outro rival, né? Teve uns bons momentos, se colecionou bons momentos aí essa semana, né? No rival. Ele pôs, na época era o treinador do Náutico, ele pôs em campo, num aflitos completamente abarrotado pela torcida, o time, atenção para a escalação.
Felipe, aquele, mão que a turma chamava de mão de alface. Patrick, que esse tá do lado de lá. Alisson, Alemão e Douglas Santos. Ele, Carlos, que também tá num rival, mas o outro. Depois, Ronaldo Alves, o mesmo, que tem atrapalhado muito o time do Náutico. Souza, depois Dimba e Araújo. Rainer, depois Dadá. Rogério e Kiki, Chiesa. O jogo foi pegado, nervoso, um típico clássico decisivo. No fim da primeira etapa, no último lance, teve um pênalti para o Náutico. Kiki foi para a bola e perdeu. Mas ainda teve tempo para matar o futebol. Segundo tempo, veio o gol que mandou o time da Abdias para a Série B. Virou até musiquinha, né? Outra coisa eu te digo, para nunca esquecer. Araújo te mandou pra Série B. Sport me diz como te sente. Pelo timbu te rebaixar. Um abraço para Barrote, que foi o autor desta belíssima paródia. Araújo marcou o único gol do jogo. O Sport caiu, foi? O gol do jogo está na narração do Vibrante. Carlos Eduardo. Souza tá pronto para cobrança, 19 minutos de partida. Souza vai correr para a bola, correu para a bola, bateu, colocou efeito, procurou o Araújo na grande área, dispara, gol! Do Náutico! Ele não vinha aparecendo como titular há um bom tempo, mas jogador decisivo aparece nos momentos que a equipe mais precisa. Rodado, jogador de seleção brasileira, jogador que passou marcando uma época no futebol fora do Brasil. O pernambucano Araújo empurrou para dentro da rede. Uma bomba do número 10 do Náutico abrindo o placar dos aflitos. Araújo, com ele não tem perdão. Ele bota na rede, parte para emoção. 1 para o Náutico, 0 para o Sport. Temos que ressaltar aqui, antes de qualquer coisa, por favor, pessoal dos direitos autorais aí desta canção maravilhosa, né, intitulada Esporte Me Diz Como Se Sente, por favor, não acionem a justiça, não estamos tentando imitar nenhum tipo de cantoria, né? Nós não somos cantores, olha lá, hein? Estamos apenas fazendo uma ode a esse momento da história, né, dos últimos anos do Clube Náutico Capibaribe. Não imitamos radialista, tampouco cantores, né? Não temos talento para isso, não. Nosso talento é torcer pelo Timba. Agora vamos ao momento de interação com a nossa turma de primário. Muitas pessoas devem se perguntar, mas por que, Caio, que é turma de primário? Porque somos poucos, porém fazemos muita raiva aos outros, né? Fizemos uma enquete via Twitter de qual clássico dos clássicos vocês queriam que contássemos a história do jogo no programa. E como a disputa foi bastante apertada, né, com o vencedor tendo apenas aproximadamente 1/3 dos votantes, nós decidimos veicular não apenas um, mas os 2 gols mais votados. O segundo colocado, que teve 28% da preferência dos 25 votantes, por sinal, um salve a todos estes, né? Muito obrigado pela audiência. Aconteceu 1 ano antes do confronto que acabamos de recordar, na campanha do acesso em 2011. 25 de outubro de 2011, 33ª rodada da Série B. Aflitos com 17.154 torcedores. Vitória tranquila e contundente do Timba. Foi para matar o futebol indo e voltando. 2-0 só no primeiro tempo. Primeiro gol do zagueiro Marlon e o segundo simplesmente uma pintura de Eli Carlos, que já foi citado aqui no programa de hoje, deixando o zagueiro rubro-negro de camarote, viu, Caio? Assistindo ao gol sentado, calado e quieto em plena grande área. Inclusive um registro. Fui
de perna engessada para os aflitos nessa partida. E tive que voltar ao médico para botar outra tala, porque além de Toby, eu também caí na hora do gol, viu? Então, a narração é na voz dele. A figura carimbada de todo Stiga Alvirrubra. O nosso gerente. Tem Stiga Alvirrubra, tem narração dele. O Garganta de Aço. Aí bateu a falta, Eduardo Ramos correu, bateu na boca do gol! Como a bola dominada, o time do Náutico carrega ali, Carlos tentou, passou no primeiro, no segundo, entrou, vai marcar! Gol! Do Náutico! Ele recebe do Chiesa, limpa em cima de 3 jogadores do Sport da defesa. Primeiro foi Boassi, Toby veio, ele passou pelo Gabriel, o Magrão saiu, ele teve a categoria de puxar pro meio, ficar de frente pro gol e tocar a sua maneira. Golaço do Eli Carlos. Eli Carlos, 7 da camisa, faz Náutico 2-0, Roberto. Este é o gol de número 864 de todo o campeonato, terceiro de Eli Carlos. Além do agradecimento geral, gostaria de agradecer aos que interagiram comentando a postagem. No caso, os amigos Geandre Melo e, novamente, a nossa amiga Maria Eduardo Mena. Inclusive, eles escolheram o jogo que acabou vencendo a enquete. Teve 32% do total dos votos. Mais um jogo de ano de acesso ao Alvirrubro, desta vez em 2006. O Timba chegava àquela partida na 12ª rodada da Série B como líder, mas se deparou no Eládio com um jogo bem difícil. Era bom frisar que naquele contexto o Náutico acabou subindo para a primeira divisão depois de 12 anos fora da elite do futebol nacional, né? Estava num momento bem longo, longe da primeira divisão. O rival saiu na frente ainda no primeiro tempo. Porém, o gigante do Capibaribe conseguiu uma virada na apagar das luzes da partida. 34 minutos do segundo tempo. O atacante da base, Danilo Lins, empata o jogo de cabeça. Aos 44, um gol contra do zagueiro Kleber matou o futebol. Vamos escutar novamente os momentos dos 2 gols na voz do saudoso Grau 10 Internacional. Expectativa no estádio Eládio de Barros Carvalho. Atenção, galera. Autorizada a cobrança de falta. Bateu no poste. Olha o gol. Danilo. De falta, a bola bateu no poste, voltou para Danilo que de cabeça, pegou o goleiro Gustavo, sem poder fazer nada, absolutamente nada, aos 35 minutos, empata o jogo, segundo. Jamu cobrou a falta. Festa da torcida alvirrubra. Tem gente mexendo no placar. Agora, um para o Náutico, um também para o Esporte. Lá vai de outra vez o Náutico. Bola jogada, atenção, Matheus, o goleiro passou, vai bater. Gol contra!
profundidade, Matheus recebeu, dividiu com o goleiro Gustavo, e o zagueiro mandou pro fundo do gol. 44 minutos e 30 desempate, Simão, festa da torcida alvirrubra nos aflitos. Vem gente mexendo no placar. 2 pro Náutico, 1 para o Esporte Pedro Silva. Na base do vira-vira, uma jogada do Matheus, que colocou a bola no peito, entrou na área, ia sendo derrubado pelo Hamilton, a bola tentou, e o Turval, o jogador Kleber, merecendo, faz contra, bota para o fundo do barbante, bota contra o seu patrimônio. Ele tentou tirar, mas a bola pegou na sua canela e foi para o fundo do barbante. Kleber contra, no vira-vira do Náutico, 2-1, Grau 10 Internacional. Pobre menino futebol, não pode ver um Náutico dando no esporte que ele já quer morrer, né, Caio? Bem, antes de dar sequência às nossas memórias de antigos clássicos dos clássicos, não tem esse nome por um acaso, são as duas maiores equipes que compõem o trio de ferro no futebol pernambucano. Temos que lembrar que domingo, dia 2/5, um dia após o feriado do nosso dia, o Dia do Trabalhador, né, às 4 horas da tarde, mais conhecido também como 16 horas, na Ilha do Retiro, tem quem? Esporte e Náutico, pela última rodada da fase inicial do Campeonato Pernambucano da temporada atual, 2021. Bem, eu já vou emendar logo aqui meu palpite. 1-0 para o Gigante do Capibaribe. Como vamos de palpite, meu amigo Caio? Olha, como diz o professor, clássico não se joga, clássico se ganha. E vou numa superstição, porque aconteceram alguns clássicos entre Náutico e Sport no passado mais ou menos recente, que o time venceu por 2-1. Né? Algumas histórias interessantes aconteceram em clássicos na Ilha do Retiro que o Náutico venceu por este placar. Então eu vou seguir nela. 2-1 para o Timba, mesmo na Ilha do Retiro. No molde Agostinho, Zezinho Romário, Adilson Bigode, né? É por aí. Aproveitando que a última narração exibida foi do nosso queridíssimo Adilson Couto, eu quero aproveitar para mandar um abraço especial para a filha dele, que é alvirrubra, inclusive, Marcela Couto, que ela, no Instiga 18, que foi voltado para o clássico contra o Santinha, a gente veiculou narração que explodiu a GVT do Arruda, na voz do nosso querido Grau 10 Internacional, e ela, compartilhou no perfil de Adilson Couto, @Adilson Couto Grau 10, justamente a postagem do nosso programa. Então, fica o agradecimento para ela. E, além disso, como a gente está entrando no mês de maio, nesse mês do ano, a gente aumenta um pouco a saudade de todos nós que gostamos do rádio esportivo de Adilson, né? Porque vai completar 12 anos de saudade. Ele nos deixou especificamente no dia 28 de maio de 2009, né? Sempre muito querido pela torcida alvirrubra, tanto que eu lembro que 2 dias depois do falecimento dele, teve um jogo nos aflitos, o Náutico e Fluminense, tinham 17 mil pessoas nesse jogo, e teve, obviamente, um minuto de silêncio em homenagem a Adilson Couto, e não só foi respeitado, como foi muito aplaudido, tanto esse minuto de silêncio como o início do jogo, e o nome de Adilson Couto foi gritado pela torcida como se ele fosse um ídolo do Clube Náutico Capibaribe, um jogador mesmo, uma pessoa importante do clube. Então, dado o carinho, né, que ele demonstrava pelas suas narrações, emoção para a torcida alvirrubra. Então, acho que é justo a gente mudar um pouquinho a lógica normal do nosso texto e contar um pouco da história de quem foi Adilson Couto, que foi uma voz que emocionou a torcida alvirrubra por mais de 3 décadas, né? Adilson, para quem não sabe, ele não é pernambucano, ele era carioca, nasceu em Petrópolis no ano de 1947 e começou a carreira na locução esportiva ainda no Rio de Janeiro, na Rádio Tupi, em 68. Deu sorte, ano do Hexa. Nos anos 70, Adilson chega no Recife, trabalhando na Rádio Clube. Nessa época, teve um caso curioso de uma excursão do Náutico que ele foi cobrir nos Emirados Árabes. Foi no ano de 79. O Gigante do Capibaribe não tomou conhecimento da seleção local. Venceu o amistoso por 8-2.
4-0 só no primeiro tempo. E, claro, a cada gol do Náutico, aquela narração que conhecemos até hoje do nosso querido Adilson Couto. Porém, isso não agradou nem um pouco os Sheiks, o Príncipe. E no intervalo, eles pediram para os seguranças do evento arrancarem o seu microfone dentro da própria cabine. Nos anos 80, Adilson teve uma época que saiu de Pernambuco, foi trabalhar em outros estados do Nordeste, mas depois de uns anos volta para o Recife, novamente na Rádio Clube. Ele ganha notoriedade, principalmente depois da cobertura da Copa do Mundo de 1990, por esta emissora, e se estabelece como o grande nome da radiofonia esportiva pernambucana. E aí, em 93, ele começa a trabalhar na emissora que marcou época por 16 anos, tanto que hoje a gente lembra das suas magníficas narrações com a sonoplastia justamente da Rádio Jornal do Comércio. Né? Vamos lembrar mais uma narração, porque a gente lembrou agora, vai lembrar mais uma agora. E, dando um spoiler um pouco mais à frente no programa, tem uma terceira narração de Adilson Couto preparada. Uma vitória na ilha que matou o futebol, como sempre, na Copa do Nordeste de 2001, no ano do centenário do Timba. Claro, quem narra o jogo é Adilson Couto, o Grau 10 Internacional. Lá vai Marcelo para bater uma falta pela equipe do Náutico. Júnior está na grande área. Cook também vai tentando a cabeçada até o zagueiro André Tronato. Lá vai Marcelo, apita Valdomiro, correu Marcelo, bateu direto. Pelo Marcelo, Rafael meteu a cabecinha, traindo o goleiro Paulo Sérgio aos 23 minutos desse primeiro tempo. Festa do Náutico na ilha. 31 minutos e meio cravados do primeiro tempo. Marcelo Bastos para bater o pênalti. O Náutico pode chegar ao segundo gol. Marcelo Bastos coloca a bola na marca da Cal. Vai pro gol. Paulo Sérgio. Esperança da torcida rubro-negra. Marcelo Bastos, esperança da torcida do Náutico. Muita catimba por aí ainda, hein, Pedro? É, muita catimba. O Paulo Sérgio, inclusive, tirou a bola do lugar. O Telmo tomou cartão amarelo. Ele tira de novo a bola do lugar e tá doido pra tomar um cartão, ó. Lá vai Valdomiro pra cima dele. Lá vai Valdomiro, a catimba do goleiro pode até tomar um cartãozinho por aí. Valdomiro chama a atenção do goleiro do Sport. E Marcelo Passos vai para a cobrança. Na garganta do torcedor do Náutico, segundo gol, Adilson. Marcelo para bater o pênalti. Valdomiro vai apitar. Expectativa na ilha do Retiro, 32 minutos e meio. O Náutico já vence o jogo por 1-0. Correu Marcelo, bateu. Gol! Agora vamos voltar ainda mais no tempo, beleza? Mais precisamente aos idos anos de 1992, confronto entre alvirrubros e rubro-negros no estádio Senador da Arena, que no caso é a casa de festejos do Timba, né? Que é do outro rival, o de lá da Beberibe. Foi um jogo de casa cheia. 22 mil pessoas estavam na cancha naquele instante, jogo difícil, teve pênalti para o Sport com expulsão do zagueiro Lúcio Surubim, na época cabeludo, mas o goleiro Paraíba defendeu a cobrança, salvando o time, se machucando no rebote do lance. Um verdadeiro sacrifício, né? Uma rara ocasião que o limitado e bem questionado goleiro alvirrubro saiu aplaudido pela torcida alvirrubra, né, dentro de campo. Inclusive, fica a dica para você assistir ao DVD
do acesso do Náutico, né, aquele DVD chamado Uma Epopeia em 2 capítulos, né, que tem lá um momento incrível de Paraíba soltando palavras belas e tapando a boca para que a gente não soubesse que era ele que estava gritando aqueles palavreados chulos, aquelas palavras torpes na partida entre Boa Esporte e Náutico, que foi a partida que deu acesso à equipe alvirrubra em 2011. Isso é apenas uma informação aqui extra. Mas, enfim, uma rara ocasião, né, desse goleiro limitado, que ele foi aplaudido em campo. Newton, um dos nossos principais jogadores, saiu lesionado após desleal entrada, né, do zagueiro Birubiru, que dizia-se, né, teve-se na época a especulação de que o Birubiru entrou com essa intenção de machucar um jogador da equipe alvirrubra e tal. Mas, enfim, são os folclores, né, os mitos que envolvem o caso. Mas no finalzinho saiu o gol, que é o que importa. Cruzamento despretensioso para a área, Gilberto, né, que 9 anos depois faria história pelo Gigante do Capibaribe, sendo o goleiro da única equipe campeã no ano do centenário no estado de Pernambuco, né? Fato esse que é frisado em toda a abertura do nosso programa, não é isso? Ele acabou falhando, jogando pelo outro lado, e Jefferson de cabeça marca o gol que matou o futebol naquela tarde, gente. De repente, o menino futebol, o nosso querido esporte bretão, não era mais tão interessante assim no dia 9 de dezembro de 1992, depois dessa partida realizada. A narração é novamente do nosso eterno Grau 10 Internacional. Olha o Náutico, pressão formada, bola para o centro, toda a grande área, sai do gol! Gilberto ficou indeciso sobre a sua lateral. Jefferson foi lá, de cabeça tecou, desta Simão Arruda. Jefferson, camisa 16. Tem gente mexendo na placa. Aos 39 minutos e 30, Jefferson, Náutico 1-0 diante do União, Pedro Luiz. Bola de pequena área, é do goleiro. Displicência do senhor Gilberto. Jefferson subiu, ele displicentemente quis botar a mãozinha de leve. Cabeça nela, fundo do barbante. 1-0 Náutico, Adilson. Caio, antes de dar sequência ao programa, queria fazer só uma ponderação, até para linkar com toda a história que eu contei sobre a carreira de Adilson Couto, né? Essa narração especificamente que acabamos de ouvir é um raríssimo registro de Adilson Couto antes de ir trabalhar na Rádio Jornal. Ele ainda era da Rádio Clube, que a gente contou essa história há pouco desse programa, né? Começando a fechar o Estiga 20, vamos prestar uma homenagem a um dos maiores ídolos do Clube Náutico Capibaribe. Jogou pelo Gigante do Capibaribe entre 82 e 87. Marcou 181 gols. Quarto maior artilheiro da história do clube. Isso porque era um meio-campista, ele não era um atacante. Foi artilheiro do estadual 2 vezes seguidas, ambas com 40 gols, em 82 e 83, sendo bicampeão pelo time no biênio seguinte, 84 e 85. O nome dele é Valdeci José Margon, um baixinho de 1,70 m, que apesar de capixaba, ficou conhecido como baiano. O maior ídolo do meu pai, inclusive, e de vários de sua geração, com a camisa alvirrubra. E o jogo que vamos recordar com ele é simplesmente espetacular, gente. Foi a final do primeiro turno do Pernambucano de 84. Foi lá na Ilha do Retiro. O Timba abriu o marcador com uma bela jogada de baiano para o gol de Eider. Mas em 90 minutos o jogo terminou 1-1. Portanto, foi para a prorrogação. No início do tempo extra, a virada rubro-negra.
Mas no último lance da partida, Baiano marca o gol salvador que leva o jogo para os pênaltis, quando o Timba acaba matando o futebol e se sagra campeão do turno. Qualquer semelhança com um certo jogo de 2019, com aquele time lá que até hoje está chorando, ali para o lado do Pará, né? Tudo isso é uma mera coincidência, gente. Vamos escutar pela transmissão dos campeões da bola da Rádio Clube. Vamos ouvir os comentários de Ralf de Carvalho pelo título do primeiro turno. E antes dos comentários de Ralf, tem a narração, claro, do Garganta de Aço. É perigoso o contra-ataque, lá vem Baiano, na ponta esquerda Sivaldo, ele vai tentar pro gol, bateu na zaga, e ficou fora da área, pegou o Baiano de novo, caminhou pra mim de fundo, bateu no gol, é gol! E na sorte também, uma bola que bateu na zaga do Sport e caiu para a penetração de Baiano, o leve toque na área, Eider bateu e fez o primeiro, balança a rede rubro-negra. Ok, bola na direita, arremesso lateral para o Náutico cobrar. A bola movimentada para Eider. Eider domina, tentou o leve toque, entregou para Silmar, cruzando na grande área. A bola passou, sobrou para Baiano, bateu, é gol! Delírio dos poucos torcedores do Náutico na ilha. Balança a rede rubro-negra. Prepara-se Joãozinho, autorizado, prepara-se, preparando-se mais Joãozinho, correu, bateu, defendeu Mazzaropi! Defendeu Mazzaropi, o pênalti de Joãozinho. Mandou repetir, ou não, mandou os jogadores voltar. Mazzaropi defende. O quinto pênalti da equipe do Sport. Vai bater Eider para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Se o Náutico fizer agora, será o campeão no primeiro turno. É um negócio impressionante. Empatou o Náutico aos 15 minutos da prorrogação no segundo tempo. E agora tem o pênalti, um pênalti para decidir a parada no primeiro turno. Na verdade, eu acho que pouca gente gostaria de estar na pele do Eider, principalmente, e depois do país. Mas principalmente de quem vai chutar. Eider está recebendo ali a bronca de país. É muita catimba do país. Prepara-se Eider para a cobrança do último pênalti. Autorizado, correu, bateu, pegou! Com uma violência impressionante, e o Náutico ganha o primeiro turno. Minha gente, um fato interessante na conquista desse campeonato do Náutico em 84 aconteceu no primeiro turno. O time do Náutico teve que, por razões diversas, ser mesclado na decisão do primeiro turno do campeonato. E o Náutico foi jogar com o Sport com um time misto. Se corria um risco, mas ali se revelava ao mesmo tempo, apesar do risco, o grande plantel que o Náutico possuía. Inclusive com uma reserva à altura, porque já era indiscutível que o Náutico estava com o melhor plantel de Pernambuco neste ano de 84. Agora, não se sabia das potencialidades dos seus reservas, dos jogadores saídos das divisões inferiores. E o Náutico, na decisão, teve que contar com o Sivaldo, com o Neto Surubim,
que se apresentava majestosamente para o público de Pernambuco, com um Walter, um jogador saído de dentro do próprio Náutico e uma revelação agradável, e o extraordinário Rogério. Então o Náutico atravessou a primeira fase sendo mesclado desta maneira. Ficou patenteado que não apenas os jogadores comprados ou aqueles que já estavam na casa com o nome feito, mas os novos também estavam mostrando que tinham gabarito para figurar na grande equipe do Náutico de 1984. E este foi o fato realmente importante, porque o surgimento de um jogador vindo de baixo significa economia para o Náutico. E tanto isso é verdade, que no Campeonato Nacional de 85, o Náutico já está aí com um time amadurecido em 1984, com esses novos jogadores que certamente vão dar lucro à equipe dos aflitos. O time que conquistou a primeira fase do campeonato: Mazzaropi, Silmar, Edson Gaúcho, Hermes e Marquinhos, Lorival, Gerson e Baiano, Eider, Roberto César, Denô e Sivaldo, depois Neto. Então aí se vê que o Náutico usou alguns novos, mas em partidas anteriores já tinha utilizado jogadores que estavam vindo das divisões inferiores e com muito sucesso. Foi um ano indiscutivelmente feliz para a equipe alvirrubra. 2 anos, né, Caio, de puro velório do futebol, de pura tristeza no futebol pernambucano. Bem, gente, é isso. Nos encontramos semana que vem para mais um Instiga Alvirrubra. Não deixe de conferir o puro suco de ódio do nosso pós-jogo, que é o Corneta Alvirrubra. Nesse domingo estaremos lá para discutir, deliberar, com aquela opinião de bancada, de torcedor do Náutico, sobre, né, o empate, né, contra o Afogados na última segunda-feira e o triunfo no Clássico dos Clássicos, com a presença de quem? A galera que você já conhece: Alice do Monte, Marcelo Pacone, Felipe Anilton e nós, os Caios. Continuem nos acompanhando nos agregadores de podcast, como é o caso do Deezer, como é o caso do Spotify, e também tem o Anchor Podcasts e no site do YouTube, né? Uma ótima semana pra gente, tá certo? E vamos torcer pelo nosso Timba, ao som dele, que nos deixou faz 4 anos na última sexta-feira, dia 30 de abril, mas que nos deixa tanta saudade e muita, mas muita sede de viver. Antônio Carlos Belchior. Meu bem, guarde uma frase pra mim, dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abraça e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro, querer saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado é frágil. Meu coração é